Oi, gente! Na aula de hoje vamos fazer esta linda luminária de crochê. É um crochê fácil e vamos fazer passo a passo. Iniciantes também conseguirão fazer esta aula. Então, vamos lá fazer esta luminária. Então, vamos ao nosso material para fazermos a nossa luminária de crochê. Aqui eu tenho a linha Charme na cor porcelana. Se você quiser usar a linha Anne, fica a seu critério, ok? A agulha, eu estou usando a agulha de crochê número 2, uma tesourinha e um indicador de início de carreiras. Então, vamos iniciar a nossa aula com uma corrente com 32 pontos. Então, esta corrente, ela não vai ser nem com os pontos apertados e nem com os pontos frouxos demais, ok? Então, são 32 pontos de uma forma intermediária. Agora, nós vamos fazer um círculo com esta corrente. Então, nós vamos interligar o último ponto com o primeiro ponto aqui da nossa corrente, tá? Então, vamos juntar aqui os dois pontos desta forma. Então, nós vamos pegar ponto por ponto deste elo e nós vamos fazer pontos baixos. Então, os 32 pontos da corrente, nós vamos fazer, então, 32 pontos baixos, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aqui o sinalizador, vamos colocar aqui no início para sinalizarmos o começo da nossa carreira. E assim facilita aonde nós estamos. Então, vamos aqui na nossa primeira carreira, fazendo os 32 pontos. E vamos assim terminar a nossa primeira carreira, aonde estava com o sinalizador aqui, e vamos então partir para a segunda carreira. A segunda carreira, nós vamos começar já com aumento, tá? Então, nós vamos começar 1 e 2 pontos no mesmo local, ok? Então, aqui é um aumento. Agora, nós vamos fazer um ponto e 2 pontos de diferença. Agora, fazemos outro aumento, tá? Então, assim é a segunda carreira. Vamos fazer os 2 pontos entre os aumentos e agora fazemos o aumento. Então, assim fazemos a segunda carreira. Então, essa segunda carreira, iremos terminar ela com 44 pontos. Então, terminei aqui a segunda carreira, olha só. Eu fiz o aumento e aqui 2 pontinhos, então deu 44 pontos, então eu terminei a segunda carreira. Então, agora eu vou iniciar a terceira carreira. Então, eu vou fazer aqui o acabamento da segunda carreira e vou partir, então, para a terceira carreira. Então, eu vou vir aqui no meio do aumento, vou pegar o primeiro ponto da terceira carreira, tá vendo? Então, eu vou pegar o primeiro ponto da terceira carreira, então, eu vou começar esta carreira com 4 pontos. Então, eu fiz 1, vou fazer 2,
Vou fazer 3 e vou fazer 4. Então, 4 pontos baixos entre os pontos de baixo, tá vendo? Olha só. E agora, eu vou fazer o aumento. Então, é a terceira carreira, são 4 pontos e um aumento. Agora, são 4 pontos e 4. Agora, eu vou fazer o aumento. Então, assim é a terceira carreira. São 4 pontos de diferença entre os aumentos. Então, a terceira carreira, eu vou terminar ela com 52 pontos. Então, a minha terceira carreira, depois do aumento, eu tive 4 pontos. E agora, então, eu vou terminar a terceira carreira, certo? Terminei aqui a terceira carreira e vou iniciar a quarta carreira. Então, a quarta carreira vai ter um aumento de 6 em 6 pontos. Só que a quarta carreira, nós vamos começar ela com o aumento, tá? Então, a gente já começa com 2 pontos, já com aumento. E agora, nós vamos fazer 6 pontos de diferença entre os aumentos. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora, eu faço o aumento. Então, assim é a quarta carreira. E agora, nós vamos fazer 6 pontos e mais o aumento. Então, a quarta carreira, terminamos com 60 pontos. Então, a quarta carreira, depois do aumento, eu terminei ela com 2 pontos. Então, agora, eu vou finalizar aqui a minha carreira e vou começar então a quinta carreira. Então, a quinta carreira eu vou começar ela com 8 pontos, olha só. Então, eu vou começar com 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e eu vou fazer o aumento. Então, a quinta carreira são 8 pontos entre os aumentos e eu vou finalizar, então, a quinta carreira com 66 pontos. Então, terminamos aqui a carreira, a quinta carreira. Depois do aumento, nós terminamos com 2, 4, 6 pontos, tá? Então, agora, vamos finalizando aqui a quinta carreira e vamos começar a sexta carreira. Então, a sexta carreira, a gente começa ela com o aumento. Então, fazemos um aumento e agora nós vamos fazer 10 pontos de diferença. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, fazemos o aumento. Então, assim é a sexta carreira. 10 pontos de diferença entre o aumento. E vamos terminar a quinta carreira com 72 pontos. A sexta carreira, depois do último aumento, eu terminei com 10 pontinhos. Agora, eu vou terminar, então, a
sexta carreira e vamos partir para a sétima carreira. Então, a sétima carreira, nós vamos começar ela com 12 pontos antes do primeiro aumento. Então, vamos fazer 12 pontos na sétima carreira e um aumento, 12 pontos entre os aumentos, tá? E vamos terminar então a sétima carreira com 77 pontos. A sétima carreira, depois do último aumento, eu terminei com 7 pontos. Então, agora eu vou terminar aqui, então, a sétima carreira para dar início, então, à oitava carreira. Então, a oitava carreira, eu vou começar com o aumento. Então, eu comecei a oitava carreira com um aumento e eu vou ter aqui 14 pontos de diferença entre os aumentos. Então, assim é a oitava carreira. 14 pontos entre os aumentos. Então, eu vou terminar a oitava carreira com 83 pontos ao total. Então, a oitava carreira, depois do aumento, do último aumento, eu terminei com um pontinho. Agora, então, eu vou finalizar aqui a oitava carreira e vou começar a nona carreira. Então, a nona carreira, eu vou começar com 16 pontos. Então, são 16 pontos, depois eu faço o aumento. Então, são 16 pontos entre os aumentos da nona carreira e eu vou terminar, então, a nona carreira com um total de 87 pontos. Finalizando a nona carreira, depois do último aumento, nós vamos ter 15 pontos. Aí, finalizamos assim a nona carreira. Então, a nona carreira, vamos finalizar ela aqui. Décima carreira, nós vamos começar com o aumento. Então, vamos fazer o aumento no comecinho da décima carreira e vamos fazer 18 pontos de diferença entre os aumentos. Então, a décima carreira são 18 pontos entre os aumentos e vamos finalizar ela com 92 pontos ao total da décima carreira. A décima carreira, depois do último aumento, finalizamos com 10 pontos. E agora, finalizando então a décima carreira para começarmos a 11ª carreira. Então, a 11ª carreira, nós vamos já começar com 20 pontos. Então, fazemos 20 pontos e depois o aumento. Então, a 11ª carreira são 20 pontos entre os aumentos e terminamos ela ao total de 96 pontos. A 11ª carreira, depois do último aumento, terminamos com 8 pontos. Então, vamos finalizar aqui a nossa 11ª carreira e vamos iniciar a 12ª carreira. Então, a 12ª carreira, vamos iniciar com aumento. Começamos com um aumento, agora vai ter 22 pontos de diferença entre os aumentos. E vamos terminar então a 12ª
a 12ª carreira com 101 pontos ao total. Terminamos a 12ª carreira depois do aumento com 3 pontinhos. Então, vamos fazer a finalização aqui da 12ª carreira. Agora, nós vamos começar a outra parte da arandela, a parte mais aberta da luminária. Então, tanto eu vou falar luminária quanto arandela, ok? É o meu costume de chamar de arandela, mas a mais comum é falar luminária, né? Então, vamos lá. Terminei a 12ª carreira, então eu vou fazer um ponto, ok? Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Eu fiz um ponto baixo, agora nós vamos fazer, olha só, um ponto de corrente, 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu fiz 12 pontos de corrente aqui. Então, eu fiz 12 pontos de corrente. Olha só, aqui eu vou contar. Eu coloquei o ponto aqui, né? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos, então, entre o 7 e o 8º aqui, ó. Entre o 7 e o 8º, eu vou fazer, então, um pontinho baixo. Então, fiz um ponto baixo aqui, ok? E vou fazer 2 pontos baixos. Olha só, então, ficou 12 pontos aqui, cobrindo 7 pontos aqui embaixo. E 2 pontinhos de corrente. Vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou contar aqui, olha só. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, entre o 7º e o 8º, eu vou colocar um pontinho aqui e o outro aqui. Então, são 2 pontos, olha só, eu coloquei um e o outro logo ao lado, ok? Então, eu vou fazer assim por toda a extensão do meu círculo, ok? Eu vou fazer meu último semi-elo aqui com os últimos pontos que sobraram, mas olha só aonde eu vou conectar. Eu já vou conectar aqui em cima, tá? Aqui embaixo me sobraram 4 pontos, ok? Então, aqui tem 12 pontos de corrente. Então, agora eu vou iniciar, olha só, a segunda carreira com os meus semi-elos. Então, aqui eu vou ter 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, tá? Envolvendo os pontos, olha só, tô envolvendo toda a corrente de baixo, tá? Ó, 4 pontos baixos, tá? Então, eu coloquei 4 pontos aqui. E vou sinalizar aqui, porque essa é a minha segunda carreira. Então, deixe sinalizado para que você não perca aonde você iniciou a segunda carreira, ok? E agora, eu vou fazer, então, a segunda carreira, são 14 pontos de corrente. Então, são 14 pontos de corrente, 14 pontos de corrente,
E aqui envolvendo o ponto de baixo, olha só, eu estou envolvendo o ponto de baixo, envolvendo completamente. Olha só, deixa eu aproximar bem a câmera, olha só, eu envolvo completamente a corrente de baixo, tá? Então, 4 pontos. E assim eu vou fazer por toda a segunda carreira. Então, aqui no nosso ponto, nós temos 13 semi-elos, ok? São 13. Agora tá. Olha só, aqui eu sinalizei que eu comecei a segunda carreira. Então, eu comecei ela aqui e eu terminei ela aqui, ok? Você tá vendo? Olha só, você começa aqui, você termina aqui. Então, aqui nós terminamos a segunda carreira. Então, vamos pegar o sinalizador. Isso é fundamental, tá? Senão você vai acabar se perdendo. Então, você coloque uma sinalização. Se você não tiver esse tipo de sinalizador, pode ser um pedaço de linha diferente, um pedaço de lã, tá? Qualquer coisa, ok? Mas sinalize, ok? Sinalize sempre. Agora, nós vamos iniciar a nossa terceira carreira. Então, a nossa terceira carreira vai ser também com 14 pontos. Então, nós vamos fazer 14 pontos. Então, o semielo é a mesma quantidade de pontos, só que aqui já são 5 pontos baixos, tá? Então, a terceira carreira, o que diferencia são esses pontos aqui, olha só, são 5 pontos. Só que os semielos continua com 14 pontos, ok? Então, assim é a nossa terceira carreira. Agora eu vou começar a quarta carreira. A quarta carreira também os semielos são de 14 pontos. Então, não muda, os 14 pontos continua. Só que aqui agora nós vamos colocar 6 pontos. Então, colocamos 6 pontos. E agora 14 pontos no semi-elo e 6 pontos baixos, tá? Então, assim é a nossa quarta carreira. Então, desta mesma forma, da quarta carreira, nós vamos fazer até a 13ª carreira, tá? Então, da quarta até a 13ª são essas mesmas quantidades de pontos, ok? 14 pontos no semielo e 6 pontos envolvendo o semielo da carreira de baixo. Então, olha só, assim vai ficando o nosso ponto de caixa de abelha. Olha só como vai ficando bonito. Então, dessa forma, nós vamos fazer até a 13ª carreira. Ao chegar na 13ª carreira, nós fazemos só 2 pontos, cortamos a linha e para fazer o acabamento, olha só como que nós vamos fazer. Vamos fazer mais um pontinho aqui, vamos apertar bem, ok? E vamos pegar esse restinho de linha, vamos camuflar bem aqui atrás desses 2 pontinhos, ok? E vamos deixar ele bem camufladinho aqui, esse restinho de linha.
nosso trabalho está terminado. Olhando assim, você pode imaginar como isso aqui vai virar uma arandela. É fácil. Agora eu vou mostrar para você como fazer a mágica acontecer. Te aguardo na próxima videoaula. Beijos e até lá!